Então, essa comunicação se chama Desgraçado o Nosso Tempo, Apocalipsismo, Messianismo e Milenarismo em escritos publicados em tempos de viragem, Portugal e América Portuguesa, 1789-1824. Ela é um diálogo com um pouco da minha tese de doutorado defendida há um ano, pouco mais de um ano. Dia 2 de outubro fez um ano, exatamente. A ideia aqui é tentar colaborar com as discussões deste grupo, mais voltadas diretamente ao caso do contestado e, de modo geral, mais debruçadas sobre messianismo e milenarismo aqui no Brasil. Trabalho num recorte um pouco mais distante, mas acredito que existem ligações importantes e que vale a pena explorar essas ligações. Um primeiro ponto aqui a se chamar a atenção é a força que a Revolução Francesa tem nesse período, nesse recorte. Né? Como a Revolução Francesa vai moldar os debates, a produção em torno de apocalipsismo, messianismo e milenarismo nos espaços estudados. Na tese eu estudei Portugal, América Portuguesa, França e Inglaterra. E há diferenças nesses espaços. Digamos que a nossa produção, a produção aqui do Brasil, a América Portuguesa à época, era muito menor que a produção portuguesa. E grande parte do que foi lançado aqui vinha de Portugal. E aí a coisa vai piorando. Quando você olha para Portugal, a produção portuguesa é muito menor que a produção francesa e que a produção britânica. A produção britânica, sobretudo em torno do milenarismo, é muito superior. É superior em termos qualitativos e, sobretudo, em termos quantitativos à produção portuguesa e até mesmo à produção francesa. Eu diria que em França se produziu muito sobre o milenarismo, mas se produziu muito mais sobre apocalipsismo, muito mais sobre apocalipse como um todo, muito mais sobre a questão do fim dos tempos propriamente dito, anticristo sobretudo. A questão do anticristo foi muito forte no período. Em Portugal a gente tem essas características diferentes aí. Temos muito pouco produzido em torno do assunto milenarismo, muito pouco mesmo. Tá? O milenarismo vai aparecer incidentalmente em alguns escritos voltados para outras temáticas. Tá? Às vezes em escritos tratando da apocalíptica e tal, mas às vezes outros escritos que estão tratando de política e você consegue pensar ali elementos milenaristas. Mas voltemos ao ponto. A Revolução Francesa é fundamental aí. É em torno dela que todos os grandes debates da política e outros tantos debates girarão neste período, mesmo quando a Revolução Francesa já é um fato um tanto quanto distante. Portugal tem a peculiaridade de ter sido invadida, né, pelas forças francesas, e isso manteve a relação do imaginário com a Revolução Francesa muito forte. Ao lado dessa força da Revolução Francesa no imaginário, tem um aspecto importantíssimo para o período, que é a culpabilização. A culpabilização é usada como diagnóstico para o tempo. As coisas são explicadas, o andamento da história é explicado a partir de estratégias culpabilizadoras. Portugal está sendo punida por Deus. Tá? Os franceses invadem Portugal 3 vezes porque os portugueses tinham se afastado da igreja, porque os portugueses tinham se afastado do verdadeiro cristianismo e por aí vai. E isso vai aparecer das formas mais diversas que se pode imaginar, desde os sermões, né? Ou seja, a igreja ensinando ali e tal, até folhetozinhos com poemetos que eram declamados por cegos cantadores nas ruas de Lisboa e de outras cidades portuguesas, de outras grandes cidades portuguesas. Tá? E alguns desses poemetos foram escritos numa linguagem muito simples, muito rudimentar até. Não sei exatamente se isso era uma estratégia, né, publicitária ou se na verdade quem escrevia esses poemetos era gente de baixa extração, como se dizia à época. Essa é uma questão que eu não pude determinar muito bem no curso da pesquisa, não tive tempo para ir a fundo nisso aí. Ao fim e ao cabo, a apocalíptica é o elemento mais importante nos escritos cotejados para o caso de Portugal e da América Portuguesa. Tá? A apocalíptica vai, inclusive, se transformar nesse período, não se transformar, mas se afirmar como uma modalidade de leitura da história, como uma teoria da história, melhor dizendo. A história vai ser explicada com base no Apocalipse.
E tem uma obra muito importante, que não é portuguesa, mas teve grande sucesso em Portugal, chamada A Besta de 7 Cabeças e 10 Cornos. É uma obra publicada originalmente na Espanha por um anônimo intitulado Presbítero Andaluz, e ela é republicada em Portugal, em português, e publicada várias vezes. Tá? E a tese central da obra é essa: o Apocalipse é uma chave para a interpretação da história, diferentemente dos intérpretes antigos do Apocalipse, que se referiam à letra daquilo, do texto sagrado, como uma chave para interpretar o seu próprio momento. O Apocalipse serve para interpretar a história inteira, tá? E obviamente, esses intérpretes antigos estavam todos errados nas tentativas de identificar o anticristo, porque na cabeça do presbítero andaluz o anticristo era Napoleão Bonaparte. Tudo provava que Napoleão Bonaparte era o anticristo. E aí nós vamos juntando peças, e em toda a produção anti-francesa em Portugal, à época das invasões, vamos encontrando elementos que ajudavam a cimentar no imaginário da época essa impressão, essa crença em que Napoleão era o anticristo. Então, por exemplo, os excessos, entre aspas, cometidos pelos franceses, como executar cães e gatos, foi muito falado à época, né? Os estupros seguidamente cometidos, os saques aos templos, sobretudo os saques aos templos, mexeram muito com a opinião pública portuguesa. Então tudo isso ia se somando, né, na caracterização do Napoleão como o anticristo. Bem verdade que havia outros tantos autores em Portugal, inclusive, que combatiam essa tendência da identificação imediata do Napoleão como o anticristo, né, que pregavam uma cautela em não se tentar identificar de imediato o anticristo, e rebatiam a ideia de que Napoleão o fosse. E estavam muito preocupados com o fracasso das previsões, obviamente, mas também essas pessoas, é bom que se leve em consideração, estavam preocupadas com possíveis sanções que poderiam ser impostas pelo aparato eclesiástico, como vários autores, um deles, o padre Manuel Rich, em um determinado momento, Manuel Joaquim Rich, ele recebeu uma sanção severa da igreja, mas isso é para um outro momento, podemos discutir isso numa outra ocasião. E na tese isso está trabalhado. Essa identificação de Napoleão Bonaparte ao anticristo e da Revolução Francesa ao início do reinado do anticristo vai perdurar por um bom tempo. Na década de 40, no ano de 1844, na Bahia, aqui na Bahia, eu sou daqui de Salvador, falando daqui, na verdade eu não sou, eu sou radicado de Salvador, mas vivo em Salvador desde os meus 4 anos de idade, por isso digo que sou. Foi publicado um folheto a respeito da passagem de um cometa, chama-se Breves Reflexões acerca do cometa aparecido no 1º de março de 1843, foi assinado por um sujeito que se intitulava O Amante de Sião. Esse sujeito escreve um outro folheto um tempo depois, em 1851, talvez tenha sido exatamente ele, identificando-se como filho de Sião, e o folheto chama-se Milagre do Campo de Ourique. Ambos os folhetos são folhetos sebastianistas, mas o que me interessa aqui nesse momento não é o sebastianismo, embora o sebastianismo seja muito importante para as discussões deste grupo. O que me interessa aqui é a teoria da história montada por esse sujeito no folheto sobre a passagem do cometa. Eu vou ler aqui rapidamente para que a gente possa ter uma ideia de como esse cara pensava. O sistema profético elaborado pelo Amante de Sião abarca fundamentalmente os anos que vão de 1800 a 1847. Esse período é disposto de acordo com os eventos das histórias políticas de Brasil, França e Portugal que interessavam a verossimilhança do sistema em 15 datas, compondo 3 blocos de 5 décadas, o que quer dizer que a cada acontecimento entendido como sinal dos tempos do fim, sucedeu-se um outro da mesma natureza exatamente 10 anos depois. De acordo com esse sistema, Napoleão deveria cumprir um governo de 37 anos, distribuídos em 3 reinados, abre aspas, em arremedo aos 37 anos que Jesus Cristo viveu na Terra, fecha aspas. E excetuando-se os 15 anos que vão de 1815, quando se deu sua derrota, e 1830, quando a bandeira revolucionária tricolor voltou a tremular no campo da política francesa, o período conta exatos 37 anos. Os 3 conjuntos de décadas parecem ter se imposto a partir da noção de sinais dos tempos.
As palavras de nosso autor, abre aspas, de 10 em 10 anos tem o mundo sido avisado pelo céu, apontando-lhe os extraordinários sucessos que desde 1879 vão tendo lugar nos 3 reinos escolhidos, Portugal, Brasil e França. Fecha aspas. Eis resumido pelo próprio autor o referido sistema profético. 1800, toma Napoleão as rédeas do governo da França, nomeado primeiro cônsul. 1810, é preso e cativo o chefe da igreja, o delegado de Jesus Cristo, e o seu opositor sobe ao mais alto ponto de poder nesse mesmo ano pelo enlace de parentesco que então contraiu na casa do imperador romano, que lhe deu uma imensa força em todo sentido. 1820, Revolução no Reino de Sião, à imitação da de 1789, pelo que este reino fica todo despedaçado e desunido. 1830, Revolução em França e terceira erupção da bandeira revolucionária tricolor. 1840, a entrada triunfante do opositor de Jesus Cristo em Paris, em arremedo à entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, em Domingo de Ramos. 1804, Napoleão é coroado imperador da França, a 2 de dezembro. 1814, Napoleão, imperador e rei, é destronado e lançado fora do seu império e da França. 1824, Revolução Republicana, a imitação da de 1789 no Brasil, na província de Pernambuco. 1834, é abatida e desaparece a bandeira de Sião, dada por Jesus Cristo para a fundação deste reino, e principia a terrível perseguição da Igreja e seus ministros. 1844, Napoleão, imperador de Jesus Cristo, completa os 40 anos que foi coroado e, segundo este sistema e a ordem dos tempos marcado, deve ele tomar posse do império e fazer o seu terceiro reinado neste presente ano. 1807, tomada do reino de Sião pela erupção repentina da bandeira revolucionária tricolor, deixando-o inteiramente destruído. 1817, Revolução Republicana, a imitação da de 1789 no Brasil, na província de Pernambuco. 1827, Revolução e Guerra Civil em Sião, em consequência da nova Constituição que lhe foi posta e à qual a maior parte da nação se opôs. 1837, Revolução Republicana, a imitação da de 1789 na província da Bahia, no Brasil. 1847, aparece a bandeira de Sião, dada por Jesus Cristo, ao primeiro rei deste reino. E segundo este admirável sistema, ele triunfa completamente, destruindo os seus inimigos e dá ao mundo a paz geral para todo sempre. Fim da citação. Percebam, eu esqueci de explicar antes, na cabeça do amante de Sião, que talvez também filho de Sião, fosse a mesma pessoa, Napoleão estava vivo. A morte de Napoleão foi um ardil. Napoleão estava vivo e guardado para dar o bote final, como nós dizemos aqui na Bahia. E na teoria do amante de Sião, Dom Sebastião retornaria para dar combate a Napoleão. O desfecho da história aconteceria aí por volta, do final da década de 1840. Em 1851 ele ainda estava escrevendo sobre isso. Provavelmente é a mesma figura, porque a escrita é muito parecida e o tema é praticamente o mesmo, de um folheto para o outro. Isso é só um exemplo de como essa é uma estrutura, não foi uma estrutura de pensamento de curtíssima duração. Não é uma coisa que foi de um ano para outro e passou, foi uma modinha, pensar Napoleão como o anticristo. Durou por um bom tempo. Tá? Enfim, seguindo adiante. O milenarismo aparece muito pouco, tá? Nos escritos portugueses e nos escritos brasileiros. Quando aparece é muito incidental. Em Portugal, por exemplo, o milenarismo aparece muito mais na forma da crença no Quinto Império, da instauração do Quinto Império. Por incrível que pareça, no início do século XIX ainda havia portugueses e portuguesas sonhando na instauração do Quinto Império e pensando Portugal como o reino prometido por Deus, a grande nação eleita por Deus. E aí tem toda uma discussão a respeito do papel dos judeus e por aí vai. Mas essa é uma outra história, a gente pode conversar um pouco quando formos debater. Expectativas messiânicas aparecem muito fortemente, sobretudo na época das invasões. E essas expectativas messiânicas estão linkadas também às expectativas apocalípticas, estão linkadas ao antirrepublicanismo, já falamos um pouco sobre ele, e essas expectativas se dividem em figuras. Diria que a primeira grande figura que está por trás dessas expectativas messiânicas é a figura do rei Dom Sebastião. Mas outras figuras foram brindadas com a expectativa messiânica, por assim dizer. Tentou-se lançar uma aura messiânica sobre Dom João VI, por incrível que pareça, tentou-se isso. E tentou-se, sobretudo, lançar uma aura messiânica sobre Dom Miguel.
Curiosamente, não se tentou lançar a aura messiânica sobre Dom Pedro, o primeiro do Brasil, o quarto de Portugal, e que em Portugal é extremamente respeitado, mas eu não encontrei nenhum material em que se tentasse lançar uma aura messiânica sobre ele. Enfim, em linhas gerais, isso que a gente pode colocar no tempo aí de 15 minutos e depois no debate a gente explora mais algumas outras questões. Tá? Obrigado e um abraço.